Bora cuidar da sua vida e continuar essa série de aulas que eu tô fazendo no decorrer dessa semana sobre glossofobia, que é esse medo abençoado de falar em público. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos aqui pro canal, pro perfil Bora Cuidar da Sua Vida. E vamos seguir, tá, gente? Direto pro conteúdo, sem enrolação, que isso aqui é uma aula, que eu tô preparando tudo com muito carinho, muito cuidado, porque eu sei, pesquisando, fiquei mais assustada ainda quando eu comecei a pesquisar e olhar para todos esses dados que existem aí sobre esse medo de falar em público, que assombra tantas mulheres. Na primeira aula, se você não assistiu, eu trouxe aí dados estatísticos extremamente importantes que trazem clareza para nós mulheres, principalmente, dos motivos pelos quais nós somos condicionadas, vamos dizer assim, que nós chegamos nesse estado de ter tanto medo de falar em público, de tanto medo de se expor, de se posicionar, de falar, de abrir a boca e realmente mostrar aquilo que nós temos de conhecimento, aquilo que nós temos de bagagem, experiência de vida, enfim. E é assustador, gente. 75% da população mundial, olha só, cerca de quantos bilhões de pessoas têm medo de falar em público, sofrem dessa bendita e abençoada glossofobia. E a grande maioria são mulheres. E eu trouxe aí no decorrer da aula 1 e da aula 2 o porquê que as mulheres sofrem tanto com isso e o porquê que o medo de falar em público acaba sendo instalado em nós. E eu trouxe também muito da minha experiência. Quem me vê falando aqui, fazendo aula, fazendo lives, gravando vídeos, conteúdos para internet e tudo mais, fazendo palestra para milhares de pessoas, fazendo treinamentos, enfim. O tanto que eu falo, o tanto que hoje eu tenho essa fluidez, essa tranquilidade para falar, muita gente acha que eu nasci assim, que é dom. Ah, a Catita já nasceu falando, a Catita já sempre fez isso na vida. Gente, eu me destravei, eu me libertei desse medo faz pouco tempo, tá? Até na faculdade, quando eu tinha meus 20 e poucos anos lá, eu tinha muito medo de falar em público. Eu travava. Se eu não me engano, foi na aula 2 que eu contei a experiência. Se você não assistiu, corre lá para ver, que eu sei que você é curiosa, você é curioso, então você vai assistir só pela curiosidade e eu não vou contar aqui na aula 3, tá? Você quer saber como que foi aí a minha experiência mais traumática de falar em público? Corre na aula 2 para saber como é que foi. E foi realmente um trauma, foi algo que assim mexeu demais comigo, fiquei muito triste, muito chateada e foi traumático, tá? E eu tive essa experiência de travar, gente, de travar mesmo, de não conseguir falar, simplesmente não sair nada, 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 nada. E eu sei o que é isso, eu passei por isso por muitos anos da minha vida, de passar mal, de ficar com dor de barriga, de ter tremedeira, de a mão ficar gelada, de parecer que eu ia morrer ali na frente de todo mundo. Então eu sei bem como que é isso, eu sei o quanto isso é sofrido, se você sofre disso, eu compartilho dessa dor porque eu já estive nesse lugar, só que olha aqui a prova viva. Eu sou a prova viva de que sim, existe esse medo, dados estatísticos mostram isso. Na primeira aula lá você vai ver o tanto de informações, de dados que mostram que isso é uma realidade do ser humano, principalmente do público feminino, tá? E isso é real, tá, gente? Quantas pessoas passam por isso? Mas eu sou a prova viva de que isso é possível ser mudado, que é possível superar, é possível nós nos libertarmos desse medo. Então vai acompanhando essas aulas, que no decorrer delas eu vou trazer várias informações e nós vamos trabalhar aí algumas possibilidades, alguns meios para começar a se libertar disso tudo, tá, gente? Porque eu sei que é um processo, eu passei, não é fácil, não é algo assim que é do dia para noite, tá? Não vai achar que você vai dormir hoje e amanhã você vai acordar, nossa, linda, bela e formosa falando, simplesmente fluida e tudo mais. Não, tá? Mas é totalmente possível. Então bora lá? Bora para a terceira aula de toda essa série que eu tô trazendo? E essa terceira aula eu vou falar especificamente para o público feminino, tá?
Meus queridos que me seguem, as pessoas que estão aí, que são do sexo masculino, é legal você também saber ter esse conhecimento, até para você acolher, talvez, a sua esposa, sua filha, enfim, quem mais? As mulheres da sua vida, tá? Porque pode ser que elas sofram com isso. E eu quero falar muito da importância das mulheres falarem em público. O quanto que é importante para nós mulheres, nós realmente perdermos esse medo, nós sabermos lidar com esse medo, nós nos libertarmos desse medo, para que nós possamos estar onde nós realmente gostaríamos de estar, de nós conquistarmos tudo aquilo que nós merecemos conquistar. E olha, volto a falar, na primeira aula eu falei muito sobre essa questão de feminismo, machismo, não tem nada a ver com isso, tá, gente? Eu só tô olhando para os dados estatísticos, dados históricos, dados culturais, tudo que levou nós mulheres a estarmos nesses números aí gritantes que mostram o quanto que nós somos predominantes nesse medo de falar em público. Por isso que eu resolvi falar aqui diretamente para mulheres do quanto que é importante nós mulheres nos posicionarmos, estarmos sempre ali falando e realmente contribuindo de alguma forma, tá? Eu, Catita, resolvi focar nesse assunto, nesse tema e usar minhas redes sociais exatamente para trazer esse conteúdo, esse conhecimento, tudo isso que eu tenho estudado, tudo isso que eu tenho, enfim, construído com relação à fala das mulheres, o medo das mulheres de falar em público. Por quê? Durante meus 20 anos de empresa, eu vou falar primeiro da minha vivência na empresa, depois eu vou falar um pouco do que eu tô vivendo hoje no empreendedorismo feminino, no que eu tô vendo aqui no mercado do empreendedorismo feminino, o que acontece com as mulheres, tá? Então eu vou trazer essa experiência que eu tive lá na empresa que me incomodava absurdamente, absurdamente. Por mais que eu, Catita, tinha toda essa trava, toda essa questão de ter esse medo de me posicionar, de falar em público e tudo mais, eu sempre fui uma pessoa que não tinha papas na língua. E por muito tempo, por falta de maturidade, por falta de conhecimento, por falta de preparo mesmo, tá? Não me orgulho, muito pelo contrário, me envergonho de muitas coisas que eu fiz, que eu agia pelo impulso, que eu saía falando, que era aquela coisa tomou, levou. Então eu tinha muito isso, eu estava muito nessa posição, nesse lugar de não levar desaforo para casa, sabe? De não ter muito filtro. Então, mesmo que eu tinha essa coisa de ter essa trava de falar em público, eu sempre me posicionei dessa forma. Talvez não da melhor forma possível, de forma madura, de forma emocionalmente inteligente, mas eu não deixava de falar, eu não deixava de me posicionar. E eu via muito as mulheres numa posição assim de tipo, vou me calar. E eu nunca me calei, gente. Por mais que eu tinha realmente essas travas, ali no 1 a 1, no ombro a ombro, independentemente de quem fosse, principalmente as pessoas que estavam numa posição hierárquica maior do que a minha, eu não me intimidava. Eu nunca me intimidei, eu nunca fui aquela pessoa que ficava ali, sabe? Ai, porque ele é presidente, ai, porque ele é vice-presidente, ai, porque ele é o pica das galáxias da Toyota, que tá vindo lá do Japão e o cara, ele é um bruto, ele é isso e tudo. É um ser humano como eu. Vou falar aqui português, claro. O cara caga, o cara mija, o cara peida, que nem nós. Seres humanos iguais, cara. Não é porque o cara tá numa posição hierárquica acima de mim que o cara é melhor que eu. Ele pode ser maior em nível de conhecimento, em experiência e tudo mais. Isso ok. Mas isso não significa que, cara, se ele falar uma besteira, se ele falar alguma coisa que não faz sentido, que eu vou ficar quieta e simplesmente achar que tá tudo certo. E era assim que eu agia. E eu via muitas mulheres ficando ali, sabe, no lugarzinho delas, fechadinhas, com respeito excessivo, principalmente com homens ou até mulheres, enfim, que estavam numa posição hierárquica maior. E olha só, isso é algo muito perigoso. Tudo que é em excesso é perigoso, né, gente?
Tudo que é excesso é perigoso. Então, quando a gente olha para a pessoa, pode ser até nossos pais, tá? Com respeito excessivo, isso não é saudável para ninguém. Não é. Principalmente para a pessoa que tem esse respeito excessivo. Porque a pessoa se limita, a pessoa não se posiciona e a pessoa sofre com aquilo e muitas vezes ela perde oportunidades. Quantas mulheres incríveis, incríveis, com uma bagagem assim absurda de conhecimento, que tinham ali, sabe, entendiam muito mais do assunto porque ela estudou para aquilo. O presidente da empresa, ele tem um conhecimento abrangente. Normalmente ele é especialista em uma área, mas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui geral, tá? Mas lá na operação, por exemplo, dentro de um setor específico de produção, sei lá, de recebimento de peças, inventário de peças, sei lá. O cara não sabe o seu dia a dia, o cara não respira o seu setor, o cara não entende o que funciona ou não funciona. O cara veio do Japão, ele tem conhecimento geral, mas ele não sabe o que acontece ali com o seu time, com o seu processo. E aí o cara vai lá e fala alguma coisa que de repente não faz sentido para aquele seu cenário, para aquela sua vivência do seu dia a dia, que você entende muito mais do que o cara. Você vai se calar? Eu não me calava. Eu não me calava. Mesmo no momento que eu estava numa posição que eu era operadora. Se eu via que tinha alguma coisa errada, me ensinaram que o certo era fazer diferente daquilo, eu falava. Porque eu sou, sei lá, ousada, porque eu sou destemida? Não. Porque simplesmente eu olho para uma coisa, não tá certo, eu vou me posicionar, independente do posto que aquela pessoa esteja, sabe? E isso foi algo que eu, por ser eu mesma, ter essa essência, enfim, é meu isso, tá, gente? Então, pode ser que de repente um dia eu esteja ali no meio de uma... E já aconteceu várias vezes, hoje falando, né, do empreendedorismo, eu tô num lugar ali que tá todo mundo ali, sabe, assediando alguém e tal, que eu nem faço ideia de quem seja. Eu vou tratar a pessoa do mesmo jeito, não vou ficar tratando a pessoa com idolatria. Muito cuidado com idolatria. Idolatria é perigosíssima, tá? Independentemente do que você idolatra. Muito cuidado. E aí, perdi um pouco a linha de raciocínio, mas vou voltar aqui nessa questão do excesso de respeito. Então, eu via muitas mulheres que, por exemplo, porque o cara é presidente, eu não vou me posicionar, eu não vou falar, eu vou concordar com aquilo que ele tá falando. Falava, poxa vida, mas você tá concordando com uma coisa que não vai ser legal, que não vai ser benéfica para o seu setor, muito menos para a empresa, porque o cara não tem o conhecimento que você tem e você não vai se posicionar? Como assim? Então, essas coisas me incomodavam muito, sabe? E aconteceu situações, por exemplo, eu vou contar duas aqui, lógico que eu não vou mencionar nomes, mas aconteceram algumas situações no sentido de... Tinha uma mulher que tem, assim, uma bagagem, um conhecimento, assim, cara, aprendo muito com ela até hoje. E quando ela chegava para falar, sei lá, para um diretor, para um gerente, imagina quando era para o presidente, ela se borrava inteira. Ela se borrava inteira, ela tremia, ela não conseguia falar, ela não conseguia se posicionar por conta daquele respeito excessivo que ela tinha por aquela pessoa, por aquela posição, enfim, e se diminuía. E acabava que ela não conseguia transmitir tudo aquilo que ela tinha, porque ela ficava ali naquela posição de tipo, eu preciso ficar aqui quietinha, eu não posso, sabe, eu não posso me posicionar. Cara, você deve se posicionar, você tem muito mais conhecimento do que ele, do que ela, sabe? Teve uma situação também que aconteceu, que tava ali, eu sempre tratei presidente, vice-presidente, sempre ali, ó, brincando, falando como se fosse, e é uma pessoa comum, é alguém como a gente, e isso sempre me aproximou muito desses caras. Sempre tive um relacionamento muito próximo, assim, muito tranquilo. Quando eles tinham que me chamar a atenção, eles chamavam. Quando eu tinha que chamar a atenção deles, eu chamava. E brincava sempre, assim. E teve um presidente que a gente estava assim numa roda de conversa e tal, e falando informalmente, ele estava atrás de mim. E eu falando pra pessoa aqui, falando, nossa, você é mó cara de pau, nossa, você é mó cara de pau. E ele ficou prestando atenção, falou assim, Kátia, o que é cara de pau? E aí eu expliquei pra ele tal o que era cara de pau em inglês, né, porque ele não falava português. E aí ele chegou e virou pra mim e falou assim, eu sou cara de pau? Eu falei, lógico, você é
cara de pau pra caramba, você é muito cara de pau. E ele rachou de rir, falou assim, nossa, eu sou cara de pau e tal. E aprendeu ali, eles amavam aprender palavras assim, gíria, essas coisas de português comigo, né? E eu ensinava tudo pra eles, elas aprendiam tudo. E aí a menina que tava aqui perto, ela virou assim, com aquela cara assim, sabe, tipo, branca, pálida, como se eu tivesse matado alguém. Eu falei, o que aconteceu, mulher? Ela falou assim, Catita, você chamou o presidente de cara de pau. Como assim? Eu olhei e falei, uai, mas eu tô falando alguma besteira? Eu tô falando alguma mentira? Ele é realmente um cara de pau. E não é porque ele é presidente da empresa que, tipo, você não pode falar de uma forma transparente com o cara. Sem ser desrespeitosa, sem faltar com educação, mas qual que é o problema? Entende? Então, eu sempre tive muito isso comigo. Sempre tive. E, mulheres, não tem problema nenhum de você se posicionar, só que muito cuidado, tá? Muito cuidado. Saiba o momento certo de você falar, de você colocar sua opinião. Opinião a gente só dá quando a gente é solicitada, sabe? Não fica ali querendo falar, que isso também você cai em descrédito facilmente, tá? Então toma cuidado, tá? Tem que ter um bom senso, mas a gente não pode simplesmente se fechar, simplesmente deixar de falar, simplesmente não se posicionar e ficar ali, sabe? E aí eu ouvi muito, assim, principalmente quando eu tava para sair da empresa. Várias mulheres vieram para mim e falaram assim, cara, você saindo, a gente vai, primeiro, perder referência feminina de liderança na empresa. Segundo, você é uma das poucas mulheres que tem voz aqui dentro, porque a mulher não tem voz aqui nessa empresa. E eu parei para pensar e eu falei, caramba, eu nunca tinha parado para pensar. Primeiro que eu era uma referência, segundo que eu inspirava essas mulheres pelo meu jeito simples e natural e a minha essência ser desse jeito e autêntica, e por essa questão de as mulheres não terem voz. Só que para pensar comigo, por que que eu, Catita, tinha voz ativa, por que que tanto desde o nível do presidente, quanto gerentes, quanto enfim, quem quer que seja, paravam para me escutar, pediam minha opinião. E realmente eu tinha voz ativa ali. De o presidente chegar para mim e falar assim, e aí, Kátia, o que você acha disso? Qual que é a sua opinião? E parar para escutar aquilo que eu falava. E muitas vezes aplicar aquilo que eu sugeria. Porque eu me posicionava. E aí essas mulheres que vinham para mim falando, né? Poxa vida, eu não tenho voz, a gente não é ouvida, quando eu vou falar simplesmente me ignoram. Porque muitas vezes pode até ser uma verdade, mas o porquê que você não está sendo escutada? Por que você não está tendo voz? Será que realmente você está se posicionando de uma forma correta? Será que realmente você está sendo uma mulher que usa das oportunidades que aparecem para ser autêntica, para fazer sair de você a sua essência e falar de forma verdadeira, sem vestir um personagem muitas vezes, e ser quem você é, de forma madura, de forma inteligente, de forma estratégica, de forma intencional? Para pensar nisso. Porque muitas vezes você está reclamando que você não tem voz ativa, que você não é escutada, que as mulheres não têm oportunidade. Muitas vezes nós não vamos ter oportunidade mesmo, gente. E esse é o mundo real, infelizmente, tá? Não levantando bandeira aqui nenhuma, mas essa é a nossa realidade. As oportunidades para nós realmente, elas são mais escassas. Mas nós temos que criar essas oportunidades, nós temos que simplesmente não nos calar. Simples assim. É falar quando tem que falar, é se calar quando realmente não te cabe falar. E o não falar também é uma comunicação. Então, é saber realmente ter esse posicionamento, tá? E olhando aqui para o empreendedorismo, olhando para fora das empresas, que hoje eu tô aqui nesse mundo do empreendedorismo tô indo pro meu 3º ano, eu fico simplesmente passada e muito triste de ver a realidade das empreendedoras. Por quê? Tem muita mulher que tá despontando, que arrasa, sabe? Que eu olho e falo, puxa, que baita mulherão, que bacana, que bom que tem mais mulheres que estão aí despontando, que estão se desafiando, que estão fazendo, que estão tendo essa voz ativa no empreendedorismo e estão abrindo esse caminho para as outras. Mas, infelizmente, ainda tem muitas mulheres que têm um baita de um potencial,
tem um produto ou um serviço incrível. Já aconteceu de eu ir em café de networking, reuniões de networking, que a pessoa ela tem um produto lindíssimo, é uma obra de arte, sabe assim? Aquela coisa muito bem feita, faz com excelência, faz com amor. É um produto muito, muito bom, sabe? Que as pessoas realmente comprariam. Eu compraria fácil, eu consumiria fácil. E na hora de se apresentar, olha só, a pessoa tem tanto medo, tem tanta trava, que ela põe outra para falar sobre o produto dela. Ela não consegue abrir a boca e ir lá falar. Ela se intimida de uma forma que ela se fecha, que ela simplesmente passa o bastão para outra pessoa falar do seu produto, do seu serviço, da sua empresa. Mas sua empresa é a sua cara. O seu produto, o seu serviço é a sua cara, é você que tem que estar ali. Se você terceiriza isso, já não vai ser a mesma coisa, não vai ter a sua essência, não vai ter a sua voz ali, entende? E eu vejo isso, eu falo, meu Deus do céu, ela podia já estar em outros patamares, voando para muito mais longe do que simplesmente estar aqui, pelo simples fato de estar travada nesse medo. Isso me incomoda muito. Quando eu vejo aqui no mundo do empreendedorismo, quando eu vejo dentro do corporativo, essas mulheres se limitando com baita do potencial, eu falo, meu Deus do céu. Então, mulheres, se você se identificou com alguma dessas histórias que eu contei, a minha história, a história dessas mulheres, essas mulheres empreendedoras, essas mulheres que estão ali trabalhando no CLT, reflete um pouco a respeito. Será que não é a hora de você ressignificar tudo isso que você tem aí dentro? De você deixar de se limitar, perder oportunidades. Você deve estar perdendo um monte de oportunidade aí. As empreendedoras que eu acabei de falar aqui, quantas vendas, quanto de potencial aí, crescimento, expansão do seu negócio que você está perdendo por simplesmente não falar, não se posicionar, não acreditar muitas vezes em você. Talvez você até acredite, mas você não pega essa crença que você tem em você, essa fé que você tem no seu negócio, no seu produto, no seu serviço, e você não traz isso em forma de comunicação, em forma de fala. Se você quer ser escutada, se você quer ter voz ativa em qualquer lugar que você atue, seja profissionalmente na empresa, seja no empreendedorismo, seja em casa com seu marido, com seus filhos, você tem que sim colocar essa sua fala para fora de forma segura, de forma inteligente, de forma estratégica, de forma intencional, de forma autêntica sendo você. Pare e pensa o quanto que você está perdendo nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua área profissional, na sua área pessoal. E eu fico muito preocupada, eu vejo isso, eu fico triste, me dói ver essas mulheres fechadas, sabe? Com medo, não se posicionando, não mostrando o que tem de potencial lá dentro. Então, mulheres, se você se viu nesse papel, se você se viu nesse lugar, tem como ser diferente. Tem como você sair desse casulo que tá te aprisionando. Dá para ser diferente. Nossa, Catita, mas eu não sei nem por onde começar. Vai acompanhando as aulas. Essas aulas que eu tô fazendo aqui com todo o meu amor e carinho. O meu objetivo é que você possa viver a experiência que eu vivi, de sair desse casulo apertado, escuro, que te aprisiona, que te deixa ali travada, limitada, para viver um mundo de inúmeras possibilidades, de realmente aproveitar as oportunidades que esse mundo traz para você, que às vezes estão passando na tua cara, vem até você e bate a sua porta, e por medo você foge. Você simplesmente, não quero. Não, deixa, passa para outra pessoa fazer essa apresentação. Vou deixar meu funcionário fazer, vou deixar meu par fazer, ou então vai lá e você se apresenta no meu lugar lá na reunião de networking. Você tá ficando para trás, você tá ficando parada, sendo que você tem um potencial gigante. Para e pensa e reflita nisso, tá? Reflita nisso. Se você tá nesse papel, nesse lugar e tá aí reclamando que não tem oportunidade, que ninguém me escuta, que eu não tenho voz ativa, que eu abro a boca, mas ninguém
alguma coisa tá errada aí, meu bem. Ficar reclamando, ficar aí chorando leite derramado, ficar aí se lamentando de tudo isso que está acontecendo, não vai mudar de forma alguma o que está acontecendo com você. Não vai. Para, reflita, veja o que você pode ajustar, veja o que você pode mudar no seu posicionamento, na sua fala, no seu comportamento. De repente você está se colocando numa posição de vítima. Quem se vitimiza permite que a sua vida, o protagonismo da sua vida esteja na mão de outra pessoa. Então para de se vitimizar, para de ficar se fazendo de coitada, veja o que você pode fazer de diferente, crie as oportunidades, tá bom? Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você se identificou, que você se viu em muitas das falas que eu trouxe aqui, se viu nas histórias que eu contei para vocês, e eu espero de coração que isso comece a movimentar algo de diferente dentro de você. Espero de coração que isso comece a despertar algo dentro de você, uma necessidade que vai te fazer sair desse casulo. Olha o tanto de oportunidades que você está perdendo. Olha o tanto que você está deixando de crescer pelo simples fato de estar com essa boca, ó, fechada. Na próxima aula, eu vou trazer os principais impactos que vocês, mulheres, estão sofrendo aí na vida de vocês. Impactos negativos, tá? Impactos negativos de você não abrir a sua boca, de você não se desafiar e encarar esse medo de falar em público, esse medo de se posicionar, de se expor, de estar ali, de criar essa segurança. Ai, Catita, mas eu morro de medo. Tá bom, mas você nunca vai perder esse medo se você não encarar ele de frente, se você não começar a praticar, se você não se colocar a jogo, tá? Então, reflita. E se tem alguma mulher que você conhece que também tem esse mesmo medo, que tá sofrendo esse mesmo desafio na vida, compartilhe essa aula com ela. Esse é o meu objetivo, de atingir o máximo de mulheres para libertar vocês disso, gente. A gente não precisa sofrer mais do que a gente já sofre. Poxa vida, são sofrimentos que nós mesmas causamos para nós. Para pensar, somos nós que nos enfiamos nesse medo e permitimos que ele nos paralise. Então bora se libertar disso, tem como. Eu sou a prova viva disso, gente. Tô aqui falando para vocês exatamente porque isso tocou no meu coração. O quanto que eu sofri, o quanto que eu me limitei, o quanto que eu perdi de oportunidade, o quanto de vida que eu deixei de viver pelo simples fato de me prender nesse medo, de permitir que ele me paralisasse. Então, eu não quero que vocês sejam essas mulheres que se paralisam, que se omitem, que se fecham e que permitem que esse medo simplesmente te estagne no lugar onde você está. Você merece o mundo, você merece tantas coisas boas e maravilhosas. E falar em público, libertar esse medo é um dos primeiros passos, vamos dizer assim, tá bom? Então, bora fazer isso acontecer. Assiste as outras aulas se você não assistiu. Fica atenta às próximas aulas que eu vou trazer. Por exemplo, a próxima eu vou falar desses impactos negativos. E é uma série de aulas exatamente para te ajudar nisso, tá bom? Muito obrigada por chegar até aqui. E bora cuidar da sua vida. E bora soltar essa voz que tá aí presa dentro de você. Bora!